Agora, o doutor defensor público, doutor Carlos, a palavra está com o senhor. O senhor tem 2 horas e meia a partir desse momento. Gratificante quando a gente se depara com magistrados que passaram pelos quadros da Defensoria Pública. E a carreira da Defensoria Pública, ela é uma carreira que exige um pouco de humanidade. Então a gente tem que olhar o problema que é dado para nós de forma humana. O doutor Rafael, percebi nele essa característica, esse dom. Então, apesar de ser magistrado hoje, tem essa herança muito bem recebida pela passagem na Defensoria Pública do Estado de Rondônia. E isso torna esse julgamento aqui muito mais humano e com acessibilidade social, que é a conotação da minha fala aqui. Vai ser nesse sentido. Gostaria também de comentar o doutor Fernando, que exímio promotor, foi professor juntamente comigo no curso que nós participamos. Então, assim, é muito bom termos nos quadros do Ministério do Estado de Mato Grosso promotores também, como eu, autores de livro. Eu tenho 11 obras publicadas já e caminho agora a passos largos para o doutoramento. Então, assim, tenho mestrado na Universidade de Coimbra e também um período na Universidade Civil na Espanha. E é uma honra de participar de julgamentos nos quais os membros do Ministério Público também pesquisador, editor, autor de livro, e isso torna o debate muito mais acadêmico, menos agressivo e utilização de sempre com base no respeito, porque teve um tribunal do júri que eu fiz em Itapurá, que houve o desrespeito por parte do membro do Ministério Público local, no qual não havia necessidade, porque a importância da Defensoria Pública, ela é importante aqui porque a gente não só visa resguardar os direitos dos acusados que aqui estão presentes, mas também a gente visa o combate à impunidade. A gente não está aqui na contramão do que está acontecendo no mundo. Então, isso é muito importante. Tem um artigo publicado sobre isso, o qual defende que a Defensoria Pública é, antes de tudo, também uma instituição imprescindível no combate da impunidade. Gostaria também de cumprimentar os servidores da Justiça que aqui se encontram, oficiais de justiça, os policiais penais, que ontem tive a grata surpresa de ter um atendimento muito bom aqui na cadeia do defensoria, que me permitiu um atendimento rápido para os acusados, o que, excelência, facilitou o nosso trabalho de júri, porque o trabalho de eu conversar com os acusados, a gente ver a melhor versão para a gente dar, no nosso caso, é com antecedência. Então, vim ontem de Cuiabá, fui à cadeia, faço o trabalho de forma pormenorizada, e também os acusados, que estão presentes. A todos os presentes, gostaria também de saudar a família da vítima também, que não tem culpa do que aconteceu. E realmente o nosso trabalho aqui é um trabalho de defesa, mas sobretudo também visando também o combate à impunidade. Então, se a Defensoria Pública não estivesse aqui, esse processo certamente não seria julgado e, nesse caso, não haveria, portanto, a condenação. Então, a Defensoria Pública se torna, no tripé da justiça, muito importante.
Agora, fica o meu desabafo em relação à desproporcionalidade que nós temos em relação à política salarial que a Defensoria Pública detém no estado de Mato Grosso. Infelizmente, o nosso salário ele é 1/3 a 1/4 do salário do magistrado e promotor. Então, isso visa sensibilizar nessa fala a importância de haver essa igualdade substancial salarial entre nós e o promotor e o juiz. Por quê? Nós fazemos o mesmo trabalho. Só que, infelizmente, esse trabalho social da Defensoria Pública ele não é valorizado da mesma maneira. E daí porque a importância de um plenário como esse, eu sensibilizar a todos para dizer essa desigualdade. Mas isso não significa que essa desigualdade salarial signifique uma menor importância da instituição. Muito mais importante a defensoria, porque o nosso trabalho no plenário do júri é muito mais difícil, muito mais árduo do trabalho do Ministério Público. Por quê? Porque aqui nós temos um processo no qual há o reconhecimento dos acusados em relação ao cometimento de alguns crimes que estão previstos aqui na pronúncia, que é a pronúncia que delimita o que vai ser acusado, o que vai ser julgado Vossa Excelência. E, por fim, gostaria de cumprimentar as pessoas mais importantes que estão aqui, que hoje a grata surpresa de ter um corpo de jurados na maioria feminino, que eu gosto muito mais de ter um público feminino, que eu acho que as mulheres têm uma sensibilidade humana muito maior que a dos homens. Então, por isso, gostaria de saudar a todos os jurados, em especial as mulheres desse corpo de jurados, que vocês são os mais importantes nesse cenário aqui. Porque o julgamento do plenário do júri permite esse ar social. E esse ar social, esse ar de aplicar uma pena mais justa a esse caso, eu acho que é a decisão mais salutar. Então, por isso, cumprimento especial ao jurado e aos jurados que estão aqui hoje. E assim, a minha fala, para deixar mais evidente para os senhores, vai ser uma fala mais concisa. O doutor utilizou quase o tempo todo. Eu aqui vou procurar ser objetivo e buscar dos senhores o melhor enquadramento do que foi trazido pelo promotor de justiça aqui. Porque essa é a melhor decisão. Porque se não houvesse o espaço para que a defesa falasse aqui, era muito fácil a condenação sumária. E é muito interessante que eu, em 2023, tive a grata oportunidade de conhecer um projeto na Califórnia, que se chama California Innocence Project, em San Diego. Fui recebido pela coordenadora local, a senhora Audrey, que é uma advogada, e nesse escritório lá de advocacia, eles recebem cartas dos detentos que estão nas penitenciárias da Califórnia, e eles extraem dessas cartas, eu cheguei a ver essas cartas, várias cartas em que os detentos descrevem erros judiciários. Então, esse erro judiciário, infelizmente, com a locomotiva punitiva que nós temos hoje, a gente percebe a importância do cenário de uma defesa aqui que realmente olhe para o caso concreto. E a Defensoria Pública, ela não está presente em todos os países do Ocidente. Por exemplo, no meu mestrado em Coimbra, a minha dissertação de mestrado, ela versou sobre a pesquisa do acesso à justiça
no Brasil e em Portugal, mais especificamente o acesso à justiça criminal. E nesse sentido, eu percebi que lá na Espanha, aliás, em Portugal, na Espanha, esses países não possuem a defensoria pública. E a ausência da defensoria pública, ela causa uma injustiça no próprio sistema de justiça. Por quê? Porque lá a nomeação é feita, em cada caso concreto, de um advogado especificamente. E esse advogado, ele não tem aquela matriz de formação dos direitos humanos. Então, a Defensoria Pública é essa instituição com a tino de defesa dos direitos humanos. E por isso, nesses países, a ausência da Defensoria Pública causa uma distorção e uma injustiça no sistema penal. E aqui no Brasil, por obra do nosso constituinte originário, foi estabelecido esse modelo da Defensoria Pública Brasileira, onde o Estado fomenta a formação de 27 defensorias públicas estaduais em cada estado da federação hoje, graças a Deus, após a criação da Defensoria Pública de Santa Catarina, Goiás, que foram os últimos estados da federação, e da Defensoria Pública da União, nas matérias em que a União é envolvida. Então, nós temos a Defensoria Pública em todos os estados. Infelizmente, a Defensoria Pública ela não está instalada em todas as comarcas do Brasil. Há uma emenda constitucional de número 80 que estabelecia que onde houvesse um juiz, haveria a Defensoria Pública. No entanto, apesar dessa emenda ser de 2014, ter estabelecido o prazo até 2022, nossos políticos não implementam essas mudanças. Então, por isso, às vezes, você vê o doutor Everton aqui, tem que convocar uma força-tarefa de colegas, eu de Cuiabá me candidatei para vir aqui, para poder auxiliar o colega. E, assim, e ainda bem que em Sorriso aqui parece que nós temos 5 defensores públicos, então, assim, a comarca tem uma quantidade boa de defensores, mas que ainda é insuficiente, que necessita, por exemplo, na esfera criminal, do aumento dessa demanda, para que possa realmente a gente colorir a justiça aqui de verde, para tentar trazer um pouco de esperança, um pouco de mudança acerca do viés punitivo que nós vemos hoje no nosso país. Hoje o nosso país vive uma situação de que deve-se implementar a lei e a ordem de qualquer maneira. E eu creio que, nesse sentido, não é dessa forma que a gente deve olhar o sistema penal. O sistema penal, eu que hoje me filio ao professor Zaffaroni, que é um doutrinador da Argentina, que até vai ser importante na minha fala aqui, com uma tese que eu vou citar para os senhores, eu o conheci na Argentina, na casa dele, em fevereiro, em Buenos Aires, que ele é um doutrinador que traz esse ar de direitos humanos para o sistema penal e critica o nosso sistema penal, que ele é um sistema penal que encarcera bastante, e que o sistema penal não resolve as mazelas sociais. Eu, muito diferente do doutor Luiz Fernando, tenho uma visão de que colocar na cadeia, cumprir pena lá, isso não vai resolver o sistema penal. O que vai resolver para a gente evitar que o crime organizado chegue aqui aos jovens? São 2 jovens, 2 meninos, poderiam ser meus filhos, e hoje eu tenho 42 anos, me coloco numa situação de que pudesse ser pai desses meninos, para mostrar para os senhores que o sistema penal, né, encarcerando, colocando pena de 40 anos, que é o máximo que nós temos no nosso sistema penal, no artigo 75 do Código Penal, que foi estabelecido pelo pacote anticrime, a gente tem a pena máxima hoje de cumprimento de pena de 40 anos. Não é colocando no sistema penal que a gente resolve o problema. Como que eu, como jurista, hoje vejo a resolução de um problema como esse? Eu vejo que, no caso, nós temos que investir na educação básica do cidadão. Então, vejo que eu
que tive acesso aos meios educacionais, tive pai que pôde pagar estudo para mim, de formação, de fazer uma boa universidade federal em Goiás, de ter feito um mestrado em uma das melhores universidades do mundo, que é Coimbra, também com um período de pesquisador visitante da Unidade Civil, eu percebo que pessoas como cidadãos estão sendo julgados hoje, tanto mais quanto o outro acusado, eu vejo que faltou essa formação familiar básica de dar esse apoio para que pudesse ter uma educação e não serem voltados pelo crime organizado. Então, nesse sentido, a leitura que eu quero que os senhores jurados façam desse caso é uma visão fora do direito. Eu estou aqui, assim, nem me atendo tanto ao que está contido no processo. Mas, assim, eu estou trazendo aqui uma leitura humana do que a gente pode fazer para tornar esse crime uma justiça restaurativa, de tentar trazer, na verdade, uma releitura de que a pena, pura e simplesmente da forma mais drástica possível, não é a melhor solução para o nosso caso. Então, nesse sentido, eu aqui, com a vivência aqui de quase 19 anos de tribunal do júri, de defensor, hoje eu chego aqui com um olhar fora do direito, tentando trazer a sensibilidade que merece se trazer para o plenário do júri. Lógico que não desmerecendo uma vida que foi ceifada. Essa vida foi ceifada. Só que agora nós temos que dar a resposta para a sociedade de como esses dois acusados seguirão daqui para frente. Eu tive a oportunidade de conhecer outros sistemas penais. Um dos sistemas penais que eu conheci foi o sistema penal da Indonésia. Tive recentemente, há um mês, na Indonésia, Jakarta e na ilha de Bali, e lá percebi que lá a pena de morte é aplicada. É aplicada. Tivemos, inclusive, 2 casos de 2 brasileiros executados na ilha de Java. Um dos brasileiros transportava 14 quilos de cocaína numa prancha de windsurf, algo assim. Foi detido no aeroporto de Jakarta. E o Código Penal indonésio prevê que esse crime é punido com pena de execução. E outro brasileiro também foi preso na mesma situação e os 2 foram executados. Será que a gente aplicar a pena de morte para indivíduos que cometem, por exemplo, tráfico de drogas, será que é a melhor saída para o problema? Será que esses 2 brasileiros, inclusive um desses brasileiros, ele tinha esquizofrenia paranoide, ele não tinha noção do que estava acontecendo e mesmo assim, apesar do pedido de clemência do Estado brasileiro, foi executado. Então eu percebi lá um sistema penal muito mais drástico que o nosso. E lá, sinceramente, não há crime. Você não percebe ninguém furtando ninguém roubando. Então, assim, será que o nosso sistema deve caminhar para a barbárie, para a pena maior ou a pena de morte? Creio que não. Então, por isso, esse olhar humano, senhores jurados, é importante para a gente temperar um pouco do que foi dito pelo excelentíssimo promotor aqui na fala que me antecedeu. Daí a importância de eu trazer essa visão humana e, assim, passando agora disso, eu trago a importância da Defensoria Pública Brasileira. A Defensoria Pública Brasileira, aqui, a Defensoria Pública nesse sentido, ela se faz presente aqui por quê? Os 2 acusados não têm condição financeira. Infelizmente, eles foram utilizados pelo sistema que é o crime organizado. Para que vocês conheçam o crime organizado, o que é a formação desse crime organizado,
Sugiro aos senhores jurados que vejam um documentário do Brasil Paralelo que fala exatamente como se dá a facção criminosa Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Lá, em resumo, esse documentário diz o seguinte: eles fazem a tentativa de domínio territorial de todo o estado do Rio de Janeiro. E houve, na década do ano de 2010 para frente, um domínio da facção Comando Vermelho no estado de Mato Grosso. Hoje, ao que parece, está presente nos 142 municípios do estado de Mato Grosso. Então, antes, estava comentando com o doutor Luiz Fernando, antes a gente fazia júri, o João matou Pedro por uma briga de bar. Não, isso não existe mais. Então, essa mudança de postura exige um olhar atento dos senhores jurados para que percebam que nós estamos julgando, na verdade, crimes fora do nosso controle jurídico. Quer dizer, o doutor Rafael, o doutor Luiz Fernando e eu não temos controle disso. Então, na verdade, esses dois acusados aqui foram se utilizados pelo sistema do crime organizado. Infelizmente, são como se fossem marionetes na mão de vários comandantes. E assim, a gente não tem controle disso. E daí porque eu vejo o seguinte, olha só, eles foram denunciados aqui, ó. Eu leio para vocês a denúncia aqui para a gente setorizar. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o Michael e o Joeric, né? Primeiro fato delituoso, por eles integrarem e promoverem pessoalmente a organização criminosa ao denominado Comando Vermelho. Certo? Com a finalidade de promover a facção, que formalmente por meio de estatuto, tal. Então, na verdade, o primeiro fato delituoso é o delito de organização criminosa, previsto lá na lei do crime organizado. Assim, eu não vou ficar lendo artigo com vocês aqui, porque, pelo que eu conversei com os senhores jurados, ninguém aqui é do direito, né? Ninguém aqui faz direito aqui, não. Então, pronto. Então, tem que ser exatamente procurar falar o jargão mais popular. Então, o primeiro fato, o primeiro crime, integrar a organização criminosa. Isso é um crime previsto na lei do crime organizado. Segundo fato delituoso, que eles portavam arma de fogo, pistola .40, lembrando que, na época do cometimento do delito, essa arma de fogo era de uso permitido, porque o Bolsonaro tinha mudado o regulamento, assim, tem o Estatuto do Desarmamento e tem um regulamento que é mudado. Nessa época, era permitido a utilização dessa .40. É importante vocês se aterem a isso. Na época, era permitido a utilização desse armamento. Então, o doutor também incriminou por eles portarem arma de fogo. Terceiro fato delituoso é o crime de homicídio, certo? O crime de homicídio, ele tem a forma mais singela, que é o homicídio simples, matar alguém, 6 a 20 anos. Só que, no entanto, o doutor de justiça agregou 3 qualificadoras. E nessas qualificadoras, ele elencou a primeira delas, um motivo torpe, o crime ter sido assim, repugnante, coisa abjeta, exatamente. Segunda qualificadora foi a de simulação. E segundo consta, parece que houve uma combinação para que houvesse execução da vítima. E aí, a qualificadora que ele imputa, o doutor promotor de justiça imputou também, foi a questão da utilização de arma de fogo de uso restrito, tá? Então, em resumo, nós temos 3 crimes: organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, motivo torpe, dissimulação e porte de arma de fogo de uso restrito. Então, em resumo, é essa imputação fática que nós temos contra os acusados. O que pesa a favor deles? Primeiro ponto, a menoridade.
relativa na época do cometimento do fato. Então, para constar em ata, excelência, gostaria, para não esquecer, porque isso é muito importante, de que, na época do cometimento do fato, eles eram menores de 21 anos. E nesse fato, o que a lei penal, o Código Penal fala? Que é circunstância atenuante se a época do fato eles tinham menos de 21 anos. E eles tinham, basicamente, acho que 20 anos, os dois. 20 anos, né? Os dois, na época do fato. Então, essa circunstância deve ser sobrepesada na pena. E a Defensoria Pública aqui não se furta, na minha explanação aqui, a responsabilidade penal. Responsabilidade penal aqui é inconteste por parte dos dois acusados. Então, eles vieram aqui a plenário e reconheceram a culpa deles. Então, muito importante que vocês levem em consideração que eles não estão aqui falando, não foi eu, não foi. Eles reconheceram. As imagens são categóricas nesse sentido. Então, há o reconhecimento. Então, a menoridade de reconhecimento. Outra coisa, para que se reconheça também a confissão dos acusados, que também é uma circunstância atenuante, que quem vai sobrepesar isso é o doutor na hora da dosimetria da pena. Então, como introdução, eu mostro aos senhores jurados que a situação do processo ela é de confissão, mas que nós temos duas circunstâncias atenuantes, que é, primeiro, a menoridade, e segundo, a confissão dos acusados, certo? E aí, passando as teses defensivas, eu não vou me alongar, como o doutor Luiz Fernando alongou. Por quê? Porque eu tenho o hábito de delimitar minha fala em mais de 30 minutos. Eu prefiro falar menos, ser mais objetivo, e para que os senhores entendam e para que eu seja mais didático possível. Olha só, primeiro ponto, em relação ao crime autônomo, porque agora assim, eu estou defendendo os dois acusados. Seria mais interessante termos dois defensores públicos aqui, só que as teses dos dois acusados são equiparadas. Não há diferenciação da tese defensiva deles. Por isso é possível fazer essa explanação. Então, o primeiro tópico em comum para ambos, tanto o Mai como o Joeric, olha o ponto comum. Primeiro ponto comum. Em relação ao porte ilegal de arma de fogo. Olha só, o doutor promotor insere esse delito autônomo aqui, só que pela doutrina penal, eu entendo que esse delito aqui, ele já está contido no crime de homicídio. E nesse sentido, o que a doutrina penal fala? Se o crime maior, que é um homicídio que tem a pena maior, você não pode imputar um crime menor, que é o meio de execução do homicídio, que vai gerar o quê? Um bis in idem. O que é isso? Vai gerar uma dupla incriminação pelo mesmo fato. E isso vai gerar o quê? Uma pena maior para eles e a incriminação de dois fatos, sendo que o fato do homicídio já contém o próprio porte legal de arma de fogo. Na doutrina penal, a gente fala esse princípio da consunção. Ou seja, o peixe grande, na lição lá do Capêncio, come o peixe pequeno, que é o porte legal de arma de fogo. Então, a gente não pode tentar incriminar em relação ao porte ilegal de arma de fogo, senão a gente vai estar cometendo, na verdade, uma injustiça de valorar uma circunstância fática duas vezes com uma pena maior. Então, o próprio homicídio ali vai gerar em torno de 12 a 30 anos. Ele já consome porte legal de arma de fogo. E para ambos os acusados, essa circunstância já está contida no próprio homicídio. Então, isso, para quê também?
são acusados jovens, na época do fato, menores de 21 anos, que merecem também ter um olhar mais atento, humano, para que a pena não seja exacerbada de forma a violar o sistema penal. Daí porque a importância da Defensoria Pública estar aqui na tentativa de evitar que os senhores sejam levados ao equívoco e reconhecer uma circunstância dessa duas vezes. No próprio homicídio já contém essa esse crime autônomo. Tanto é que o doutor promotor denunciou, não só pelo homicídio, mas também incluiu a qualificadora do porte ilegal de arma de uso restrito. Quer dizer, não é possível no sistema penal a gente visualizar uma situação que não se enquadra como uma dupla valoração do mesmo fato duas vezes. Isso gera um aumento de pena de forma desproporcional. Então, isso é uma tese comum a ambos os acusados. E, em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, a decisão mais justa, mais sensata, mais condizente com os princípios do direito penal é que eles sejam absolvidos do porte ilegal de arma de fogo. Porque, na verdade, essa é uma estratégia do Ministério Público. O doutor é filiado à escola do Mogemon, lá do São Paulo. E o que eles fazem? Eles fazem uma denúncia criminal onde eles usam do sistema da oversharing, que é o quê? O excesso de acusação. Para chegar aqui no plenário, possibilitar uma condenação ainda maior e poder trabalhar aqui para incriminar vários crimes. E às vezes esses crimes nem realmente não existem. E nesse caso aqui, o princípio da construção do peixe maior como peixe menor é um exemplo disso. Então, para combater esse excesso de acusação, a Defensoria Pública aqui rechaça peremptoriamente a ocorrência desse delito, que já está contido no próprio homicídio qualificado. Certo? Então, outra tese comum é acerca da não ocorrência da qualificadora do inciso 8º, que fala acerca do homicídio cometido com arma de uso restrito. Por quê? Senhoras e senhores jurados, porque nesse caso, ressalte nesse ponto que a qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito é de natureza objetiva. Ela só incide quando fica demonstrado por laudo técnico que a arma utilizada pertence, por suas características intrínsecas, ao rol de armamentos classificados como uso restrito ou proibido pela legislação vigente. Na época, 2023, a arma .40 era de uso permitido. E é exatamente por isso que eu preciso esclarecer aos senhores algo fundamental. O fato do número de série da arma estar raspado é absolutamente irrelevante para a configuração dessa qualificadora. A raspagem do número de série pode até ter relevância para o crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo. Afinal, o Estatuto do Desarmamento tipifica expressamente a conduta no artigo 16, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 10.826. Mas isso não transforma a arma em uso restrito. Então, o doutor promotor tentou convencê-los de que a arma de uso restrito é equivalente à arma com uso raspado. Só que a arma .40 no período é de uso permitido. E a caracterização dela como raspada, você não pode fazer uma interpretação com analogia no direito penal para prejudicar o acusado. Então, essa analogia aqui, infelizmente, não vai poder prevalecer essa qualificadora. Sob pena, a gente está cometendo uma ilegalidade de valorar algo que não está contido na lei, porque a interpretação do tipo penal ela é restrita. A gente não pode ampliar, por analogia, ao qualificador do homicídio. E aí a raspagem, nesse caso,
não aumenta o poder lesivo, não aumenta a letalidade, não muda o calibre da arma, não altera a categoria técnica da arma, não dificulta a defesa da vítima, nesse caso, por ela estar raspada, e não tem qualquer relação com a razão de existir da qualificadora. Ela é um dado administrativo, não um dado balístico. Por isso é inadmissível e juridicamente proibido tentar usar a raspagem da arma para ampliar a qualificadora, fazendo interpretação em forma de analogia ou extensiva em prejuízo do acusado. E o direito penal não permite isso, não permite você interpretar ampliando o qualificador e violar o princípio da legalidade. Assim, senhoras e senhores jurados, é imperioso reconhecer a raspagem da arma não qualifica o homicídio. A raspagem da arma não a torna uso restrito. A raspagem da arma só serve para crime ao tom de porte e nada mais. E na dúvida, aqui existe a dúvida mais que razoável, a qualificadora deve ser afastada pelos senhores. Não há razão para prosperar essa qualificadora. E aí, senhores jurados, como última tese defensiva, eu recorro aos ensinamentos do querido maestro, professor Raul Eugênio Zaffaroni, argentino. Eu preciso falar com vocês sobre algo profundamente humano aqui, que está no centro da criminologia moderna e principalmente no pensamento de um dos maiores penalistas do mundo, Eugênio Raul Zaffaroni. Inclusive está com 84 anos, assim, estado com a saúde não muito boa. E recorrendo aos ensinamentos dele, eu digo aos senhores, ó, ele nos ensina algo. O sistema penal só é justo quando olha para a pessoa real. A gente olha para os dois acusados aqui. Não para o personagem abstrato, não para um adulto perfeito, mas para pessoas concretas, com suas limitações, seus contextos, seu momento de vida. E é exatamente sobre isso que estamos tratando aqui hoje. O momento de vida dos acusados. Porque esse caso envolve jovens com menos de 21 anos. Alguém que está justamente naquele período em que a ciência, a neurobiologia, a criminologia concordam, não se é ainda adulto por completo, nem emocionalmente, nem psicologicamente, nem socialmente. Zaffaroni fala algo que ele chama de vulnerabilidade por conciliabilidade. O que isso significa? Significa que determinadas pessoas, especialmente os jovens, possuem uma menor capacidade de resistir a pressões externas, influências negativas, a impulsos emocionais, são mais suscetíveis ao ambiente, são mais facilmente levados por um grupo de crime organizado, por uma circunstância, por um momento de instabilidade. E por quê? Porque na visão zaffaroniana, a culpabilidade não é um rótulo jurídico frio, é uma medida da capacidade de cada pessoa de agir conforme o direito na situação concreta. E dois jovens como esse, senhoras e senhores, não têm ainda a mesma capacidade de autodeterminação que o adulto plenamente formado. Isso não é opinião, isso é ciência. A neurociência mostra que o cérebro humano, particularmente a área responsável pelo controle inibitório, pelo juízo crítico e pela avaliação das consequências, só atinge maturidade plena por volta dos 24 ou 25 anos de idade. E Zaffaroni usa esses dados para mostrar que o direito penal não pode exigir do jovem a mesma fortaleza psicológica, a mesma resistência emocional, a mesma capacidade de cálculo que exige de um adulto maduro. E aqui entra o ponto central da última tese derradeira da Defensoria Pública. Esses jovens, eles são mais moldáveis, mais influenciáveis, mais reativos ao calor humano, mais impossíveis e menos capazes de antecipar as consequências dos seus atos. E Zaffaroni diz que, quando se julga um jovem adulto, é necessário avaliar a menor autodeterminação real, porque sua vulnerabilidade não é uma fraqueza moral, é uma característica natural do desenvolvimento humano. E vejam, até o próprio legislador penal brasileiro reconheceu isso, ou seja, o Código Penal, no seu artigo 65, inciso 1º, criou atenuante obrigatória para quem tem menos de 21 anos. Por quê? Porque o legislador sabe, assim como a criminologia sabe, que o jovem não tem ainda estabilidade emocional, o controle interno e a resistência à pressão que o adulto plenamente formado possui. E se o legislador reconhece, se a ciência reconhece, se a criminologia reconhece, se Zaffaroni, um dos maiores autorizados do mundo, reconhece, não pode o júri ser mais severo do que todos eles juntos. Senhoras e senhores jurados, estamos diante aqui de jovens que, pela própria fase da vida, têm capacidade diminuída de conduzir-se conforme o direito, não por maldade, mas por imaturidade.
Um jovem que, pela idade, é vulnerável por conservabilidade, isso reduz a censurabilidade, reduz o quanto se pode moralmente atribuir a culpa a ele. E se a culpa é menor, a pena tem de ser menor. Isso é proporcionalidade, isso é humanidade, isso é justiça. Nenhum de nós aqui é hoje a mesma pessoa que era aos 19, 20 anos. Todos nós, se formos honestos, sabemos que já cedemos a pressões, impulsos, influências que hoje jamais aceitaríamos. Isso faz parte da vida, isso faz parte da formação humana. Se sabemos disso na nossa vida, devemos reconhecer isso na vida dos acusados. Por isso eu peço com serenidade, senhores jurados, com responsabilidade e com fidelidade à ciência criminológica, se condenarem, que sejam com pena mais baixa possível, reconhecendo a atenuante obrigatória da meia-idade relativa e aplicando o peso que ela merece, peso científico, peso humano, peso da proporcionalidade. Porque, como diz a Parole, não se pode exigir uma pessoa aquilo que ainda não tem condições reais de se entregar. Senhoras e senhores jurados, ser justo é compreender o ser humano no seu momento de vida. Ser justo é reconhecer a vulnerabilidade do jovem. Ser justo é aplicar a lei como ela foi feita com a humanidade. E, nesse sentido, também não posso deixar de pedir a aplicação aqui em plenário da teoria da co-culpabilidade. A responsabilidade social da sociedade na questão do cometimento de crime por parte desses indivíduos. A sociedade também falhou. E aí nós temos, no artigo, acho que 66 do Código Penal, salvo o melhor juízo, uma atenuante chamada co-culpabilidade, que foi criada também por Zaffaroni, e reconhece que essa atenuante deve ser aplicada para atenuar a pena que a sociedade falhou na criação do seu próprio delinquente. E nesse sentido, aproveitando as palavras do nosso querido mestre Zaffaroni, a gente tem que olhar o sistema penal com um olhar mais humano, com um olhar com mais com menos reatividade, mas com mais sensibilidade humana e com a aplicação dos direitos humanos. E aí, senhores jurados, vão ser submetidos aos senhores uma série de quesitos. O primeiro deles, em relação ao homicídio qualificado. A Defensoria Pública não nega a autoria, não nega a materialidade, mas, em relação ao delito de homicídio, ela pede, por questão técnica, que seja excluído a qualificadora do inciso 8º. Ou seja, o crime não foi cometido com arma de uso restrito. O uso raspado não é uso restrito. E, na época, a ponto 40 era de uso permitido. Então, a gente não pode aceitar, de forma nenhuma, a votação sim a esse quesito. O que vai levar a isso? A reconhecimento de duas qualificadoras que, por si só, já vai exacerbar demasiadamente a pena deles. Então, em relação ao crime de homicídio, para ser claro, de tudo que eu disse aos senhores, sexto quesito, votação, não. Porque não pode se equiparar no direito penal armamento de uso restrito com numeração raspada. Em relação ao crime de organização criminosa, a Defensoria Pública não há tese defensiva e há o reconhecimento tanto da materialidade quanto pela condenação dos acusados. Em relação ao crime autônomo de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a Defensoria Pública entende que esse delito não está caracterizado porque ele já está contido dentro do próprio meio de execução do crime de homicídio. Então, a solução aqui é não no primeiro quesito ou não no segundo quesito. A decisão dos senhores, mas a exclusão desse delito aqui é feita de forma justa e humana. E também de acordo com as diretrizes de interpretação do Código Penal. E, por fim, acho que é só isso. Tem mais alguma coisa? E, por fim, em relação à menoridade relativa, confissão e atenuante da co-culpabilidade, que a sociedade é responsável, corresponsável pelo delinquente que ela produz. Em suma, senhores jurados, não delongarei mais o tempo dos senhores, espero ter sido preciso e creio que essa é a decisão mais justa para esse caso concreto. A solução é condenação, mas uma condenação justa e de acordo com as diretrizes tanto do Código Penal quanto da doutrina e da jurisprudência pátria brasileira. Muito obrigado
Boa tarde a todos. Finalizou aqui? Isso. Pergunta ao Ministério Público, se fará uso da réplica. Perfeito. Os jurados querem ir ao banheiro? Não? Aí, isso aconteceu? Porque passa batido. Isso que eu pergunto sempre agora.